Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Eu gostaria de compartilhar um trecho da Palavra de Deus com vocês, e dentro desse trecho da Palavra de Deus, eu gostaria de refletir em cima desse tema, que é um tema importantíssimo e que muitas vezes passa desapercebido por nós, que se encontra na carta de 1 João, capítulo 2, e o versículo 24 ao versículo 28, que diz assim: Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Queridos irmãos, o apóstolo João está escrevendo aqui a igreja de Deus. Ele está escrevendo a uma igreja na região da Ásia, provavelmente as igrejas na região de Éfeso. E ele escreve essa primeira carta, ele escreve para alertar os cristãos do perigo de se afastarem da doutrina de Cristo, de se afastarem daquilo que eles ouviram no princípio e que deveria permanecer dentro deles como força, como fé que irradia o Evangelho de Deus que a eles foi pregado. No capítulo 1, João diz a mesma coisa, quase que praticamente igual ao capítulo 1 do Evangelho de João. Ele diz no capítulo 1 o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. E ele diz que foi isso que foi anunciado, que eles anunciaram a essas igrejas. E no capítulo 2, que nós lemos aqui, no verso 24 ao verso 28, João está reforçando que essas igrejas precisam permanecer no Evangelho de Jesus, que desde o princípio eles ouviram. Porque o que estava acontecendo aqui nessa região? Alguns tinham saído da fé cristã e estavam transtornando o ensino que tinha sido pregado. Alguns tinham saído e pregado um outro Jesus diferente do Jesus que tinha sido anunciado nessa região aqui. E João, portanto, tem o cuidado de escrever a carta para alertar os cristãos que esses que anunciam um Cristo diferente, que não conheceram, mas que ele, João, e que aqueles que foram anunciar nessas regiões, eles tiveram contato, eles tocaram a palavra da vida. E no primeiro momento que João diz a essa igreja ou a essas igrejas é que o que desde o princípio que eles ouviram permaneça neles arraigado, que eles não se movam por nada ou por alguma argumentação daquilo que eles ouviram, ou seja, a pregação do Evangelho pautada em Jesus Cristo e não outra coisa senão o próprio Senhor. E ele diz: se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Perceba que João diz que a caminhada de fé, ela depende da permanência
permanência contínua no evangelho pregado no início, daquilo que é puro, daquilo que primeiramente foi anunciado e recebido pela fé. João está dizendo que ter o Filho e ter o Pai depende da permanência na palavra e no evangelho a eles anunciado. Uma segunda situação que João diz, que já se encontra no verso 26, é que estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. João está dizendo que o motivo da carta e o motivo da lembrança para que eles permaneçam em Cristo e na doutrina que foi a eles pregada, para que eles não se arredassem dali, era porque tinha gente infiltrado no meio da igreja, enganando eles com outra proposta cristã, com outro Cristo, negando o Cristo que a eles foi pregado pelo apóstolo João e daqueles que foram enviados pela igreja para anunciar a palavra de Deus. Perceba que João deixa claro que tem gente infiltrado no meio da igreja, enganando a igreja de Deus. E ele diz: olha, eu vos escrevi essas coisas acerca e por causa daqueles que vos enganam. Um pouco mais acima, ele vai dizer que é o último tempo. E no último tempo, o anticristo ou os anticristos, muitos têm se feito anticristo. E o que João entende por anticristo é exatamente aqueles que negam a doutrina de Cristo tal qual ele apresenta e tal qual foi pregada a eles, e um Cristo alternativo ou um não Cristo tal qual ele foi é negado diante da igreja de Deus. Ou seja, a mensagem é trocada em outro Cristo, é colocado no lugar. E João diz que se aceitar isso, qualquer um que nega a doutrina da fé, do evangelho e de Cristo anunciada pelos apóstolos, pregada nessa região, automaticamente a pessoa se torna anticristo e ela nega a fé genuína em Jesus Cristo. E ele diz no verso 25 que a promessa feita foi a promessa da vida eterna. Ele continua dizendo nos versos abaixo que eles receberam a unção que fica neles. E a conotação de unção aqui é a representação do Espírito Santo, que quando habita a vida do crente, ele não tem a necessidade de que outra coisa lhe seja ensinada, porque a própria unção que permanece ensina aos cristãos todas as coisas. E ele vai terminar dizendo que essa unção, ela capacita o crente a perceber todas as coisas e aquilo que foi dito no princípio e aquilo que está sendo dito agora. E ele diz que isso deve permanecer na igreja, porque quando Jesus viesse, que eles não fossem confundidos com esses que deturpam a palavra de Cristo, que deturpam aquilo que vem de Deus. Pois bem, para nós, nesses tempos, fica muito claro que essa mensagem tem muito a nos dizer. O que é isso? Primeiro, que nós, portanto, diz João, que nós precisamos ficar naquilo que nos foi pregado no princípio. Ou seja, aquilo que é Evangelho de Jesus, aquilo que toca e revela a pessoa de Jesus Cristo, aquilo que é principal, aquilo que é anunciado. Jesus Cristo mandou que os seus apóstolos, ou aqueles a quem ele enviou, que pregasse o Evangelho do reino e a ele próprio anunciasse as obras de Deus para que os homens se salvasse e que nele, através dele e na sua doutrina andasse. Ou seja, nós temos que aprender que o princípio da fé cristã está baseada em Jesus Cristo, na mensagem
do Senhor, que nos prometeu, como diz no verso 24 e no verso 25, a promessa de que se nós permanecermos na palavra que nos levou à conversão, pelo evangelho anunciado, pela palavra que nos chamou ao arrependimento e que converteu a nossa vida, nós temos a promessa que temos o Filho e que temos o Pai. E a promessa que Ele nos fez foi de vida eterna, ou seja, fica assegurado a todo cristão que permanece na fé em Cristo e nas palavras do Evangelho, a segurança de que temos o Filho e de que temos o Pai e de que também nós temos a vida eterna, porque essa é a promessa que Ele nos fez. E também nós temos aqui, e que nós enxergamos nesse texto, que João diz que o motivo é que tem gente enganando e deturpando a mensagem de Deus. E aqui há motivo de reflexão para nós. Há muita gente no nosso meio pregando mentiras, deturpando o Evangelho, apresentando um outro Cristo, um Cristo que não é aquele do capítulo 1 que nós lemos aqui, que João diz que eles tocaram, que eles tocaram a palavra da vida, e foi isso que foi anunciado a eles, ou seja, o próprio Cristo. Mas tinha gente enganando e o povo não percebia, porque eles conseguiam de alguma forma argumentar muito bem e muitos estavam se deixando levar e ouvir, e uma parte tinha saído da igreja por causa desses ensinos e por causa dessas palavras. E João diz que a unção, ou seja, o Espírito que a igreja recebe após a conversão e na permanência da mensagem no Evangelho, a igreja não tem a necessidade de ficar buscando ensinamento de outras coisas, porque o próprio Espírito Santo dá a capacidade ao cristão de, quando lê a palavra, ele revela, ele ensina todas as coisas, ele mostra a luz da própria palavra da vida, que é o Evangelho, que é o próprio Cristo, o que é a verdade de Deus revelada àqueles que se converteram à mensagem cristã. Ele continua dizendo que a verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Ele está dizendo que a unção ou o Espírito Santo conduz os cristãos à verdade e não à mentira. Portanto, cai sobre nós a responsabilidade daquilo que ouvimos, daquilo que falamos, daquilo que cantamos, daquilo que pensamos e daquilo que temos ouvido de muita gente, de muitas pessoas. João está dizendo que nós temos a capacidade dada por Deus de saber e de conhecer a verdade. Porque se a unção ou o Espírito, que é a verdade, ele nos ensina a verdade, não a mentira, a gente não necessita de permanecer no engano, porque ele nos revela todas as coisas. E ele diz que: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando Cristo, ou seja, se manifestar, nós não sejamos confundidos com aqueles que se extraviaram do caminho da verdade, do caminho da palavra e do Evangelho de Deus. Portanto, nós temos aqui pelo menos 3 situações importantes. Nós devemos permanecer na verdade. Nós devemos ficar firme naquilo que no princípio nós ouvimos e nós permanecermos. E depois nós temos que nos atentar àquilo que tem sido dito para nós. Aquilo que é mentiroso, nós precisamos do Espírito da verdade para que essa verdade seja nos dada, revelada. Só precisamos da palavra de Deus e da oração para que a verdade de Deus em Cristo
nos seja revelada. E ele diz que o Espírito Santo, que pela verdade nos revelou o princípio de tudo, é ele que nos ensina todas as coisas. Com isso, portanto, não quero dizer que não há gente séria ensinando a verdade de Deus. Não, não é isso. Mas que tem muita gente ensinando mentiras em nome de Deus. E João está dizendo, olha, vocês têm a unção, o Espírito Santo, que ensina a vocês todas as coisas. Portanto, façam uso disso. Percebam os que vos enganam, para que naquele último dia, e é uma terceira situação, vocês não sejam confundidos com aqueles que se extraviaram. Se essa palavra abençoou a sua vida, que você possa curtir, que você possa compartilhar, que você se inscreva aqui no canal, que você possa seguir as nossas redes sociais, para que mais conteúdos como este seja lançado e que mais pessoas sejam alcançadas. Que Deus vos abençoe e a paz do Senhor a todos.